Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e o nosso convidado, ele já lançou diversos livros e começou de forma independente, lá com um primeiro conto, na época que foi publicado, que é o Telefonema de Deus, 2020, e em seguida pelo seu primeiro best-seller de terror, que foi Crisálida. Teve outros lançamentos, inclusive um esse ano, que a gente vai falar mais pra frente. O nosso convidado é o Gogum. Tudo bem, cara? Como que você tá? Olá, tudo bem? Tudo certinho por aqui? Bem feliz em estar aqui, inclusive. Que bom. Ansioso. Que bom. A gente tem trocado alguns e-mails nas últimas semanas, né? Acabou que do contato inicial até a gravação demorou um certo tempo, mas estamos aqui, né, para gravar o nosso episódio. E, cara, me chamou bastante atenção nas informações, quando, né, você preencheu as informações da pauta e tudo mais, pela sua trajetória, pela sua carreira, pelos seus lançamentos. Eu gosto sempre de começar perguntando, né, para os autores quem eles são, né, qual que é as origens, as inspirações, quem é Gogum, né, quando ele começou a ler, a escrever. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Então, pessoal, meu nome é Gogum, que é um nome artístico, obviamente, mas que já engloba o meu nome real. Ele é parte do meu nome, parte do meu sobrenome. Legal. Decidi fazer assim porque eu tenho uma formação acadêmica e publicações acadêmicas e tudo mais, então eu quis separar as coisas, né? Sim. Eu escrevo terror e drama, principalmente. Eu sou membro e fundador do Coletivo Assombroso, que é um coletivo novo que reúne escritores e escritoras de ficção sombria, como a gente chama, suspense, terror, mistério. E, além do terror, eu também escrevo poesias, nem sempre muito no viés sombrio, mas talvez dramático. Sim. Comecei a ler desde muito cedo. Eu leio desde os meus 3 anos e meio, minha mãe sempre me incentivou muito. E para entrar na literatura foi do jeito mais clichê possível, graças a uma professora que eu escrevi uma historinha e ela me incentivou a continuar e não quis mais parar. Tô aí desde então, batalhando para escrever. Que legal. Bom, você começou falando que é um escritor de terror, né, de ficção sombria. Quando que veio, né, essa vontade, desde essa descoberta para essa categoria? Na verdade, eu gostava mais de escrever fantasia, coisas assim, até porque as coisas que eu mais acompanhava ao longo do meu crescimento foram histórias fantásticas, né? Sim, Tanto nos livros, como mangá, como anime, como essas coisas. sim. Mas o terror sempre teve um lugarzinho especial no meu coração, porque desde que eu sou criança era um gênero de... um símbolo de maturidade, digamos assim. Quando Sim. eu era muito pequeno, a minha mãe gostava muito de terror, né? Mas eu não tinha coragem de ver, eu tinha muito medo. E eu sentia que conseguir acompanhar o terror seria meio que uma passagem para mim estar mais maduro Sim. quando eu era Algo de criança. adulto, né? Ser um filme de adulto. Exatamente. E Legal. então isso sempre cresceu comigo. Mas eu fui entrar mesmo no terror, foi em 2017 ou 18, não lembro agora exatamente, com um concurso que teve no Wattpad, promovido pelo perfil de terror de língua portuguesa. E escrevi a primeira coisa de terror que eu... 100% terror, assim, que eu sabia que eu estava escrevendo terror, foi naquele momento. Era uma competição menor, só do perfil mesmo, com participantes de língua portuguesa, uma coisa mais nichada. Eu acabei ganhando ali o concursinho, e aquilo me deixou meio, opa, talvez eu consiga escrever terror, que é uma coisa que eu sempre tive interesse mesmo. E daí que eu comecei a investigar mais, estudar mais e Isso mais a foi em fundo, assim. 2017? 2017 que você falou? 2017, 2018. E Eu você não já lembro agora. escrevia no Wattpad ou foi a primeira experiência, a primeira escrita sua por lá? Não, no Wattpad eu já escrevi, eu colocava coisas lá, mas eram mais de cunho dramático, que eu tentava ir mais para um viés mais de drama,
um drama adolescente, young adult, mas sempre foi uma coisa que não me interessava tanto, Sim. Uhum. apesar de eu estar escrevendo. Eu estava escrevendo mais como um treinamento, até porque eu via muito ali como um campo de experimento, propriamente Sim. dito. Então, era um drama adolescente, mas sempre tinha alguma coisa meio estranha acontecendo, uma entidade aparecendo, Uhum. ou uma cena muito pesada de gore acontecendo, que sempre até destoava um pouco, porque eu ainda estava nesse momento de experimentar, de aprender, assim. E na Notepad eu tinha publicado um conto, Uhum. tava na época Esse com é um o conto. Telefonema de Deus? Não, o Telefone de Ah, Deus tá. foi direto pra Amazon. Ah, tá. Uhum. O primeiro conto que eu publiquei no Wattpad foi Fantasma Humano, que é o primeiro protótipo do que hoje é o Devorado pelo Vazio. Sim, sim. E a linha que você escreve do terror, assim, é mais sobrenatural, é mais assim, ou varia, ou depende? Assim, qual que é uma temática assim que você mais gosta dentro do horror, do terror? Eu pegar tudo que eu escrevi até hoje, não tem como negar que eu sou mais de sobrenatural, porque eu Uhum. sempre trabalho mais com essas coisas. Mas o que eu gosto de fazer, na verdade, é pegar coisas comuns, coisas do cotidiano, ou coisas aparentemente simples, como os próprios pensamentos, Sim. e expandir isso de uma maneira que caia no campo do terror. Uhum. Porque é uma coisa que eu pego muito do terror japonês, principalmente. Autores como Junji Uhum. Ito, assim, direções como do Grito, Chamado, que pegam umas coisas Sim, mais mundanas, assim, e conseguem te puxar para um lado bem extremo da coisa. E acho que sim. são grandes inspirações, assim, que acabam me fazendo gostar de brincar com o sobrenatural dessa Uhum. maneira. Sim. Pego uma situação, vamos colocar assim, real, né? Uma situação cotidiana e coloca a ficção em cima, né? Coloca os elementos ali, né? Pego o real, né? Como inspiração pro imaginário, né? Algo mais ou menos nesse É, sentido, né? por exemplo, se falar de Crisálida, que foi a primeira história de terror que eu escrevi mesmo, né, Sim. pro Wattpad, foi basicamente pegar borboleta, que é uma coisa tão bonita, e Sim. transformar isso numa coisa aversiva, uma coisa assustadora, uma coisa aterrorizante. Uhum. Essa, essa coisa meio obsessão, Uhum. assim. O, Sim. o Felipe Castilho, inclusive, também faz isso muito bem no Serpentário dele. Sim, sim. O, o Crisálida, ele foi publicado antes? Você escreveu ele antes? Você colocou ele no Wattpad. Aí depois veio o Sim, Telefonema de Deus? Foi nessa ordem? sim, sim, sim. O Crisálida foi primeiro no Notepad, ele ficou um Uhum. tempo lá, e eu queria ir pra Amazon, eu queria começar a realmente lançar algo de uma maneira mais profissional, digamos assim. Sim. Então, mas eu queria também trazer alguma coisa nova, queria experimentar, né? E acabei trazendo o Telefonema de Deus, que Uhum. flerta com o sobrenatural, com o místico, mas é numa carga mais dramática. Uhum. Porque eu meio que sempre fui pelos grupos conhecido como o cara do drama, da melancolia. Sim. Então eu queria meio que ir pra esse lado mesmo, assim. Mas E de... dá uma relação boa ali, né? Você pega o drama, né? E o terror ali. Dá pra brincar bastante ali, né? Entre esses temas, né? na verdade, eu acho que o terror, assim, em maioria, tá falando sobre muito drama real, só que usando Sim. monstros, né? Na Sim. verdade. Hoje em dia tem mais. É mais pop, digamos assim, por causa das Uhum. histórias que o Mike Flanagan trouxe pra Netflix, as adaptações dele, da Casa da Colina, da Mansão Bly, por exemplo. Uhum. Que tem esse teor sobrenatural, tem esse teor do terror, mas vai muito pro drama também, né? Uhum. Hill House, né? Casa da Colina, por exemplo, é uma história completamente sobre o luto, sobre fases do Sim. luto, Sim. sobre vivenciar aquilo. Bly Manor também fala sobre esse drama da sexualidade, do romance, do Sim. amor, apesar de tudo, tem esse lado dramático. Daí eu acho que hoje em dia as pessoas começam a ver mais forte isso, mas desde sempre teve esse apelo dos dramas humanos sendo Sim. colocado no monstro, né? Se pegar
A Hora do Pesadelo, a Nightmare on Sim. Elm Street 2, por exemplo, o segundo Uhum. filme, ele é muito homoerótico, ele é muito sobre a descoberta da sexualidade, ele é muito sobre esse drama, sobre esse medo que se tinha na época. Então, acho que Uhum. sempre é bem trabalhado isso, só alguns ficam mais óbvios do que outros, eu diria. Que o Promobit é um ótimo lugar para você economizar todos os dias, você já sabe. Mas agora no mês de setembro, eles estão comemorando 10 anos ajudando os brasileiros a economizar todos os dias. E quem ganha no aniversário do Promobit é você. Sim, é você. São diversos prêmios no sorteio deles. E nesse aniversário do Promobit, eu quero apresentar o app deles para vocês, para que você faça seu cadastro, acesse todas as promoções e economize comprando os produtos que você tanto quer. Acesse a sua loja de aplicativos, digita Promobit, baixa o aplicativo, aí você vai abrir, vai realizar o seu cadastro e logo assim que você abre o aplicativo já tem aquela aba de destaques e você clica em Quero participar. É muito simples, em poucos cliques você já estará por dentro dessa promoção de aniversário. E se você quer comprar um Kindle novo, se você quer monitorar aqueles livros que você tanto deseja, ou simplesmente uma cadeira para você poder ler, relaxar, comprar aquele box de séries, enfim, para você ficar mais tranquilo e economizar, o Promobit é o melhor para você. E eu confesso que na minha lista de desejos, que você também pode criar no aplicativo, eu já selecionei um celular novo, de repente um videogame, ou até, quem sabe, um novo Kindle para me acompanhar nas minhas viagens. Durante todo mês de setembro, você economizando com o Promobit concorre a diversos prêmios. É isso mesmo. E como que isso tudo funciona? Durante esse mês de aniversário do Promobit, quem compra em nossos parceiros, com os nossos parceiros, receberá tickets para concorrer a prêmios incríveis. É muito simples, não é mesmo? Enfim, o Promobit é uma comunidade que tem hoje mais de 3 milhões de pessoas cadastradas, pessoas reais mesmo, que estão todos os dias economizando e também colocando na plataforma promoções incríveis que elas encontram nas lojas parceiras. Ao todo, são mais de 700 promoções diárias que você consegue acessar pelo app. E aí, vamos economizar também? O que você está esperando? Baixa logo o aplicativo clicando no link aqui disponível e eu te espero lá. Valeu, até mais. Sim, sim. Acaba que é o que a gente fala, a mensagem no fundo ali, né? Dá a entender isso, porque quando você pega um terror, um horror, às vezes é muito sangue, muito susto, muitos monstros, né? Aquilo que salta a tela, né? Sim. E se a gente assiste de uma forma superficial, assim, acaba que a gente não vê essas mensagens, algo mais profundo ali das raízes humanas e tudo mais. Eu confesso que não é a categoria, assim, né, de gênero que eu mais acompanho, apesar que ontem eu fui no cinema na estreia de A Freira 2, né, eu Eita. assisti, não é o que eu mais gosto, assim, mas acabei que eu fui, assim, e eu acho legal, assim, dá pra... você falando agora, me vem à cabeça, assim, alguns últimos filmes que eu vi, eu não sei se entra no caso, por exemplo, Corra, né, do Jordan Peele, não sei se entra mais ou menos essa categoria e tudo, eu achei um filme mais leve, assim, mas tô tentando resgatar aqui na minha mente os últimos filmes, assim, que eu vi pra tentar linkar esse drama, né, o drama Sim. familiar, né, umas questões meio... seus próprios dramas, né, de repente Sim. do protagonista ali, né. Eu acho que o Corra vai mais pro Black Horror mesmo, né? Que é esse horror focado na vivência das pessoas pretas. Sim, total. Então, acho que não encaixa tanto, assim, né, nesse sentido. Uhum. Mas um filme de terror que trabalha muito bem essa questão do drama pessoal e de uma coisa bem humano mesmo é Hereditário, Uhum. do Ari Aster. Esse é um filme que, Sim. apesar do diretor, na minha opinião, ter sido covarde em querer determinar que aquilo é uma coisa sobrenatural, o filme tem muito pano na Sim. manga pra tu discutir se aquilo é sobrenatural ou se aquilo é simplesmente mental. É uma história, na verdade, sobre Uhum. heranças e sobre transtornos. Dá pra ver isso muito claramente, pelo menos pra Sim. mim e pra outros colegas meus, porque minha formação acadêmica é psicologia. Sim. Então, conversando com alguns colegas meus, a gente sempre tem esse debate em cima desse filme.
de Ah, como ele é um sim. filme bom pra mostrar como tu pode usar o terror pra mexer com o sobrenatural ou o mental e dar essa confusão na cabeça da pessoa ou falar das duas coisas ao mesmo tempo, sabe? E é um drama bem familiar, bem uma coisa bem e pesada. As pessoas Uhum, costumam achar bem pesado e o filme é realmente bem sim, pesado. sim. Aí você falou do outro ponto também que é interessante, né? A gente falou de dramas, né? Dramas pessoais, né? O Uhum, luto e tudo mais, mas sim, também tem transtornos, né? Transtornos mentais, né? Que sim, sim, também é um ótimo gatilho, vamos colocar assim, para a criação de histórias ficcionais de horror e de terror, né? sim, sim. Bom, vem na minha cabeça aqui, não sei se entra no caso, mas Hannibal Lecter é algo mais ou menos esse sentido também. Hannibal É o é, Silêncio dos Inocentes, né, no caso. O Silêncio dos Inocentes, acho que ele vai mais pra uma categoria mais policial mesmo, principalmente o É, o livro ali e tal. sim, Mas a série Hannibal é puro terror psicológico. sim, É, é inclusive incrível sim, a série também. Super recomendo que as sim. pessoas assistam. Mas a mente é uma coisa bem interessante de usar no terror. E Uhum, não é uma coisa de agora. Tem um filme japonês, Kairo, que é traduzido como Pulse. Teve uma uhum, adaptação norte-americana, mas é péssima, não recomendo. O uhum. filme tem completinho no YouTube pra ver em japonês. Geralmente as versões originais são melhores, né? É, Que a com versão certeza. hollywoodiana, né? É, mas é um filme que fala bastante sobre sociedade, solidão, tecnologia. É um filme bem interessante, do Sim. começo dos anos 2000. Ainda nessa Cairo com Cairo, K? ou, Ah, ou Pulse, de pulso em sim, inglês. sim. Deixa eu E anotar na aqui. Amazon Prime tem um filme de terror que flerta muito com o drama, que é muito dramático, que é. Acho que é The Nanny, o nome, que é com a atriz que faz a Uhum, Estelar na série dos Titãs, na live sim. action. É um drama incrível, é um terror incrível. Assim, vale muito a pena, são cenas fantásticas. E tem o meu livro, Devorado pelo Vazio, Sim. que é onde eu trabalho bastante essa questão da saúde mental com paralelo ao sombrio, ao Hum, sobrenatural. sim. Acho que. Antes de a gente chegar do seu livro, que Sim, sim, eu ia sim. fazer o gancho, que a Sim, gente tá falando de filmes e tudo, e na literatura, né? Eu falo assim, sim. talvez livros mais renomados, né? De autores já mais consagrados, clássicos de repente, que te inspiraram, que você acha Uhum. legal. Tem algum assim que te vem à mente agora? Cara, eu. É que assim, tentar transcrever isso. Apesar de eu estar escrevendo terror, eu tenho muita vertente do drama, né? Eu acho que uma das minhas Sim, grandes influências, sim. principalmente, assim, da vida de literatura, uma das minhas grandes influências é o Caio Fernando Abreu. Uhum, A maneira como ele contava a história, a maneira sim. como ele trazia os personagens dele muito reais, assim, mano. Tudo nele sempre Uhum, foi muito apaixonante pra mim. Então ele é alguém que me influencia em qualquer tipo de história que eu escrevo. sim. Para as minhas histórias de terror, no começo, quando eu escrevi Crisálida, por exemplo, como eu disse, teve muita inspiração do Junji Ito, do mangaka, né? Sim. Mas também de Uhum. Edgar Allan Poe, que foi um Ah, autor que eu sim. cresci lendo. Uhum, Inevitavelmente, eu sempre estava pegando com um conto para ler. sim. E assim, especificamente pro Devorado pelo Vazio, por exemplo, eu li tanta coisa ao longo do processo de tantos Sim. gêneros. Muitos autores nacionais, independentes, inclusive. Na última Uhum. versão, para me editar, inclusive, eu tinha até acabado de terminar de ler Antes que a Morte Morra, do Victor Marx, Sim. que é uma história incrível e me deu alguns insights para fazer algumas coisinhas na Legal. história. E apesar dos autores renomados, que fica meio clichê de falar, tipo, Stephen King tem Sim. suas referências aqui e ali, acho que é meio difícil fugir dele, mesmo que eu não seja o maior fã de Stephen King. Uhum. Ah, acho algumas coisas meio repetitivas e maçantes nele, mas Ele acho que tem ele essa é tipo. característica, né, de às vezes ser É, prolixo, né, de... Enfim, mas. ame ou odeio, né? Ele é meio assim, É, né? mas assim. Os autores mais clássicos sempre me bateram muito. E hoje em dia eu Uhum. acabo lendo muito autor nacional, Sim, principalmente os contemporâneos, né?
Sim. e muito literatura independente. É um cenário que eu Sim, gosto de eu estar também. sempre acompanhando, É um sinônimo de porque descoberta, né? Eu gosto muito nisso. De repente lança um é, livro de um autor que você nunca ouviu falar. Pô, que massa. Você pega e lê. Às vezes é um conto, um livro curto. Eu sim, gosto de sempre estar sim, descobrindo os independentes, né? Acho é um exercício bem legal, assim. sim. Por exemplo, na literatura independente eu acho que tem muito espaço para experimentar e para tentar Sim, diferente, para sair da caixinha. Então a gente perfeito. acaba encontrando muita coisa boa e muita coisa diferente. E, por exemplo, se eu entrar agora no perfil do Coletivo Assombroso, vai estar lá os membros do coletivo. Todos eles têm Sim. histórias que dá para te ler, né? Antes que a Morte Tem Morra, perfil do social, Vic. o Coletivo Assombroso? Tem? Tem. Colar Assombroso. Tanto no Ah, Twitter tá. Vou quanto até no seguir. Instagram. Legal. Vou até seguir aqui, ó. Colar E Assombroso. Ah, que massa. a Isso é gente legal tentar porque organizar. é porque os coletivos, assim, eu faço parte de alguns de ficção científica, né, que é Uhum, o que eu mais gosto. sim, Pô, e é uma galera independente produzindo textos, trocando experiências, dando feedbacks. Aí quando um publica, os outros todos, né, vão e ajudam a alavancar a publicação. sim, Esses coletivos, né, nacionais independentes são muito importantes, né? sim. A gente. A ideia partiu de mim, assim, eu conversando com alguns Sim, amigos, né? Exatamente pra isso, pra gente ter uma união, principalmente nesse gênero terror, que sim. às vezes temos a Associação Brasileira de Escritores de Terror, né? Tem a Aberest, Ah, mas sim. eu Uhum. sinto muito que no cenário independente as pessoas andam meio perdidas, digamos assim. Eu quis tentar Sim. começar a trazer algumas pessoas pra gente começar a dialogar, ver o que a gente pode fazer junto e tudo mais. Mas ali mesmo tu vai Legal. encontrar autores com trabalhos independentes ótimos pra se inspirar em qualquer coisa de terror. O Sim. Alan Dessac, que acabou de lançar livro novo. Eu Tem a conversei Ju... com ele já. Ele já teve. Sim, Ó, tem mais de um ano. Tem um tempo já. Que legal. Que é. legal. Ele acabou de lançar livro novo. Tem a Ju Medina também, que vai lançar Uhum. agora um terror mais romântico, mas mais jovem. Sim. Então, assim, eu gosto bastante de estar acompanhando o cenário independente Uhum. como uma forma de estudo, como uma forma de entretenimento, como uma forma até de inspiração. Sim, Porque eu isso é acho que é isso que importante. também mantém a nossa literatura viva. Além de buscar os leitores, mas também entre a gente tá Uhum. sempre se apoiando, né? Então, Sim, assim, mas a minha influência principal sempre vai ser o Caio Fernando, Caio Fernando Abreu, sim. Sempre vai né? cair nele, né? Em alguma Sempre vai obra. cair nele, de alguma Sim, maneira, vai ter alguma coisa ali dele no que eu escrevo. isso é legal. Inclusive, a casa dele, eu tive que escutar toda a demolição, porque eu tava morando do lado da casa dele. É Uhum. bem triste pra mim, mas é o país, né? Sim, sim. Eu tô olhando aqui a capa, né, de Devorado pelo Vazio. É uma capa que você bate o olho, ela já diz muito, né? Sim. Então, uma representação, não sei se é um espelho, um corredor, alguma coisa assim, mas talvez o personagem principal se olhando com uma face vazia, né? Uma face sem expressão nenhuma, né? Sim. Então, é, eu gosto de que eu tenho meio que uma hierarquia, assim, quando o leitor vai bater o olho num livro, né? Primeiro vem o título, aí vem a capa, aí depois vem a orelha, sinopse, e ele vai se aprofundando ali, né? Sim. Até Até tomar chegar na coragem história. para até chegar na história, para tomar coragem para ler aquele livro. Então, é, o título com a capa conversa muito bem e pelo menos para mim me instigou a, pô, deixa eu ler pelo menos a sinopse aqui para ver o que se fala, né? Sim. Então, complementa aqui pra gente, né, sobre o que é a história, né, sobre o que é Devorado pelo Vazio. Ah, antes de mais nada, esse trabalho maravilhoso de capa foi pelo Jean Carlos. Legal. Simplesmente incrível o trabalho dele. Eu dei duas referências para ele ali sobre exatamente do que eu tava falando. Devorado pelo Vazio é uma novela de horror dramático, ou seja, uma narrativa um pouco mais curta do que um romance, né? Sim. Uhum. Onde a gente acompanha um adolescente que tá muito acostumado a ser independente, entre aspas, assim, né? Ser mais ter ele que resolver os próprios problemas e ir atrás. E ele começa a ser assombrado por uma entidade que começa a
devorar literalmente o corpo dele, enquanto vai enchendo ele de pensamentos e falando com ele coisas que vão fazendo ele começar a querer desistir. Uhum. E à medida que ele vai tendo esse problema com essa entidade, ele começa a perceber que essa entidade também começa a afetar as pessoas ao redor dele, e daí ele tem que tentar fazer alguma coisa para evitar, pelo menos, que afete os outros. É uma história que, como eu disse, é muito sobre saúde mental, com a figura do Sim. sobrenatural, né? Uhum. E também eu não tenho nenhum problema de dizer, falei em todos os lugares onde eu conversei sobre o livro, que é uma história muito pessoal para mim. Sim. Esse livro ele fala muito sobre a minha adolescência e de alguns amigos que passaram pela minha vida, de algumas pessoas, inclusive, que eu Sim. perdi durante o trajeto de vida. Então eu peguei esse recorte da minha vida e resolvi contar do jeito que mais parecia sincero para mim. E acho que quem já enfrentou alguma questão de saúde mental, seja uma depressão, Sim. seja ansiedade, seja o que for, acho que vai acabar entendendo do que eu tô falando quando eu falo de É, sobrenatural usando isso. eu entendo aquela coisa, a gente entende em partes, né? Porque entender 100% talvez só você, né? Vai entender 100% É, de toda a situação, né? Porque a gente que é escritor, né? Acaba que para qualquer situação da vida, a gente vai e transcreve isso num papel, num rascunho, a gente escreve algo e esse algo pode se transformar num livro, num conto, né? Seja lá o que for. E em época de pandemia, eu até foi numa entrevista que eu dei essa semana, eu comentei que durante os 2 primeiros anos, assim, 2020 e 2021, né, que foram os períodos mais pesados, naturalmente, sim. eu rascunhava muitas coisas no bloco de notas, várias frases, vários pensamentos, várias observações que eu fazia sobre o que estava acontecendo. E naturalmente, e eu coloquei como título desses escritos que foram frases tristes frases minhas sobre um coração triste. Então, assim, eu né, todo mundo, de certa forma, machucado por tudo que estava acontecendo, e eu escrevendo tudo isso. Sim. Então, eu estava transbordando, né, esses sentimentos. Acabou que no final do ano passado, né, mais de um ano depois do último rabisco, eu decidi compilar isso num livro. Todas essas Sim. frases, né? E eu mudei o nome, porque já não era um coração triste, um coração em festa, né? Pela superação do todo momento. Então, Sim. por isso que eu falo que eu entendo em partes, né, que em algum momento, né, da sua vida, da minha vida, foi complexo, foi complicado e a gente guardou tanto ao ponto que virou uma história, né, virou um livro. Então, Sim. eu acho isso bem legal e hoje eu vejo esse livro, não sei se para você tem essa percepção, que eu pego meu livro, tipo assim, eu fechei num pacotinho aquele período da minha vida em algumas páginas, tá aqui, tá bem É. registrado, tá bem guardado. Eu tô satisfeito, isso não me incomoda mais, né? Essas angústias de época não me incomodam mais porque eu tenho aqui no papel, tá guardado, né? Então, para mim foi muito bom nesse sentido, né? E aí eu quero entrar num gancho que da sua publicação, das suas duas outras publicações que foram 2020, né? Uhum. Por Devorado pelo Vazio 2023. A gente tem um tempo ali, não falo que é um tempo longo, porque escrever um livro, preparar e publicar, dependendo, leva anos mesmo, mas Uhum. você teve esse momento de preciso escrever, preciso colocar isso aqui, eu preciso dar esse desabafo, preciso contar essa minha história. Foi muito nesse sentido e essa sensação de pós-publicação, né? Como que foi esse Uhum. processo de construção do livro? Eu tava escrevendo outra história, na verdade. Tava editando já a terceira versão de um romance de terror também. Sim. Esse é Quando inédito, esse ainda não foi esse publicado. ainda não foi publicado. Sim. Quando eu comecei a ficar meio chateado com o livro que eu tava editando, eu não tava conseguindo sentir que era o que eu queria contar. E eu literalmente só abri o Word e falei, vai. O que tiver incomodando agora vai Sim. sair. E, na verdade, Devorar pelo Vazio foi um trabalho que começou basicamente no começo desse ano, de escrever. Ó, foi rápido, Todo né? dia, Sim. muita escrita, porque foi realmente quase que vomitando aquilo. Sim.
Aí depois passar por leitura crítica, passar pelo processo Sim. editorial, claro, né? Mas ele foi muito assim, de eu não tô satisfeito com o que eu tô escrevendo, esse não é meu eu artístico, não é meu eu escritor, não é minha história, o que eu quero de fato escrever? E deixei sair, assim. Depois eu acabei percebendo muitos pontos em comum com outras histórias que eu já tinha escrito, porque era uma ideia que eu tento transmitir desde 2016. Como eu disse, o primeiro conto que eu publiquei no Wattpad foi o primeiro rascunho dessa obra, por assim dizer. Porque é a mesma essência do adolescente Sim. assombrado, que tem uma questão ali com saúde mental. Porque 2016 foi a época que eu estava terminando um tratamento para depressão, que eu estava conseguindo começar a lidar com aquilo melhor. Sim. Mas foi agora que eu consegui, de fato, sentar e organizar isso tudo de uma maneira que eu realmente queria de contar de uma história. Com o gênero que eu gosto de fato, que é o terror, Sim. sabe? Mais maduro para trabalhar isso. E, bem como tu disse, é uma coisa de olhar e falar, ok, tá empacotado, tá aqui, tá compilado e tá tudo bem, hoje tá tudo bem, Sim. sabe? E assim, depois da publicação, fora o cansaço da campanha promocional, porque Sim. tá sendo promovendo e tudo mais, né? Mas acho que o que mais me pegou foi ver que a minha história, escrita da minha forma, uma história mais triste, mais melancólica e sombria, alcançou muitas pessoas que se sentiram acolhidas por isso. Então eu ver que Isso é aquilo bom. que eu contei acolheu outras pessoas, fez elas se sentirem menos sozinhas, foi uma coisa que me deixou Sim. muito satisfeito, muito Sim. feliz, muito sem palavras, assim, pra, de fato, sabe? Sim. De literalmente ter chorado vendo um comentário pra Esse é um ponto que eu ia perguntar, porque como é algo muito íntimo ali, né? Muito pessoal. Você teve algum receio assim da receptividade, né? O que as pessoas iam falar, o que elas iam, né, comentar? Passou isso? Porque, querendo ou não, às vezes uma crítica, um feedback negativo, alguma coisa, pode se tornar algo muito pessoal, né? Como, não sei como que foi isso para você. Já falou que agora, né, que é, pessoas simpatizaram com a sua história, né? Se enxergaram ali também, que isso foi bem positivo. Você teve esse processo de lançamento, ficou um pouco ansioso, receoso ou não? Sobre críticas, eu não fico tão receoso assim, sinceramente. Não que eu seja um arauto do egocentrismo que não se afeta, Sabe mas é lidar, mais. né? Exatamente. É uma coisa que eu tô. Acho que eu já me acostumei um pouco mais, Sim. porque tá, no mercado independente, aí eu tô desde 2020 lançando coisa, seja Sim. autopublicação, seja revista, seja não sei o quê. Então, eu já tenho certa experiência em receber feedback tanto profissional como de leitor, então é uma coisa que eu já consigo hoje em dia ficar bem Sim. tranquilo sobre isso. Mas eu acho que o que me gerou um pouco de medo, assim, propriamente dito, é se o teor da história não ia ficar pesado demais para as pessoas lerem. Isso é uma Entendi. preocupação que eu tive durante toda a escrita e edição, de literalmente tem uma frase do livro que eu reescrevi ela durante 2 horas até achar um ponto em que ela não fosse ficar pesada no sentido de machucar quem estivesse lendo. Porque é um livro que Legal. trata de temas difíceis e Sim. pesados e bem complicados. Então, assim, o meu medo maior foi de, em algum momento, durante todo o trabalho com a editora, com ter dado um deslize ali e aquilo afetar alguém de uma maneira muito negativa. Isso é Porque não legal. é o objetivo sempre foi Sim. contar essa história e depois na edição fazer uma história triste para pessoas tristes, como eu sempre falo, para acolher, para mostrar que essas pessoas não estão sozinhas, para dar voz a essas pessoas. Então, o meu medo foi mais nesse sentido, assim, de e se eu deixei alguma coisa passar, e se a editora deixou alguma coisa passar, e se todo mundo deixou alguma coisa passar, e isso fazer mal para alguém. Isso é um medo, inclusive, que eu ainda tenho, apesar de já estar mais de Sim. mês aí de lançamento. Eu acho que eu sempre vou ter quando tratar certos temas. Talvez até seja bom pra mim ter Até cuidado porque com o que eu falo.
cada leitura é única, né? Cada pessoa É, pode reagir de um jeito, né? Cada pessoa pode é, receber as palavras de uma forma diferente, né? E a exatamente. literatura tem muito isso, né? Diferente de um filme que te entrega tudo pronto, né? O audiovisual entrega muito, né? O livro Sim, não. O livro depende muito de como que o leitor vai construir, né? O imaginário dele daquelas palavras, né? Então, é sim. uma preocupação interessante, assim, o É, zelo, né? O cuidado com... eu acredito que o trabalho do escritor não é ter uma preocupação em higienizar a sua história, em tornar uma coisa Sim, completamente X ou Y por X e outro motivo, mas eu acho que o nosso trabalho é saber selecionar muito bem as palavras para a gente tentar guiar o máximo possível a pessoa que está sim. lendo ao que a gente quer realmente dizer, principalmente quando o Uhum, assunto é um tema como depressão, como outras coisas mais uhum, pesadas, né? Eu até coloquei numa nota no livro que eu não queria provocar nenhum novo efeito weather. uhum, Estou bem satisfeito com como estão as coisas. sim. Mas não que eu acho que o escritor tem essa obrigação, assim, de, sabe, de, ah, se eu falar isso ou aquilo, o que vai acontecer? Sim. Não, é só uma questão bem pessoal minha mesmo, porque, como eu disse, eu tenho uma formação acadêmica de psicologia, então eu acabo também pensando um pouco com esse lado menos artístico, mais É, técnico de vez em quando, mas é uma coisa bem sim. É meio que pessoal mesmo. natural você ter essa preocupação, né? É, É eu algo. não consigo fugir muito disso. Sim, 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 não, faz sentido. E é um ponto que me veio à cabeça também, que a literatura independente permite isso, né? Ela permite que você faça o corte que você quiser na história, que você coloque da forma que você quiser, se acrescente, sem ter uma preocupação mercadológica, né? Você falou de higienizar a sua história, muitas vezes tem que ocorrer para o livro ter que se encaixar numa determinada categoria para ser vendido aqui ou ali, né? Sim, Então, a literatura independente, né, tem todos os desafios que a gente sabe, mas acho que é uma das grandes vantagens é essa liberdade artística que você pode empregar, né? Então, sim, é um ponto positivo, né? sim. Não que isso faça ser menos mercadológico, né? Mas. Não que Né, isso seja simples, ideal e é, tudo mais, mas é uma opção, né? é como eu disse, eu acho que no mercado independente a gente consegue ver mais experimentação, mais coisas fora da caixinha. Porque Sim, sim, é um espaço mais propício para isso, né? sim, sim, perfeito. Isso é verdade. Gogum, você falou de outras publicações que você teve em Uhum, revistas, uhum. antologias e tudo. Fala um pouquinho mais pra gente, assim, outras escritas suas além dos livros. Certo. Eu publiquei duas ficções relâmpago na newsletter da Faísca, que era da revista Mafagafo, é um trava-língua Revista o nome da Mafagafo. revista. Aham, sim, Publiquei um conto na Maçã do Amor, que é uma revista digital gratuita. sim, E fui um dos autores convidados para a coletânea Sintonia Mortal da editora Corvos, legal. que foi inclusive a primeira história que eu saí do puramente independente para ser publicado foi Uhum, ali, foi na Corvos, né? Foi por causa de Crissálida, inclusive. uhum, Crissálida ainda não tinha saído do Wattpad, porque eu ainda não tinha começado a sim, edição para levar para a Amazon. E o Henrique, o editor, né, o dono da Corvus, me chamou para conversar a respeito, perguntou se eu tinha algum trabalho para mostrar para ele de exemplo, e eu mostrei o Crissálida, ele se interessou que e, legal. e me chamou para a coletânea, me contratou, né, para a coletânea, Uhum, que é o Conto Moscas, que também é uma coisa de pegar coisas realistas, que são esses insetinhos chatos, e transformar em algo sombrio. uhum, sim, Já na newsletter da Mafagafo, na Faísca, foi tentativa e erro. Nunca tinha sim, escrito ficção relâmpago antes, mandei uma ou duas vezes e fui rejeitado. Conversei com amigos, tentei estudar mais, porque eu queria muito dominar uhum, isso o máximo possível que eu conseguisse. Porque eu tenho muito disso. Se eu vejo que eu não consigo produzir aquilo, se eu não consigo escrever aquilo, eu fico querendo aprender a fazer aquilo. Eu sim, quero dominar aquilo de alguma maneira, nem que seja o básico, sim, né? sim, Então eu me enviei a primeira que foi aprovada, que foi o Carta Aberta
Carta aberta sobre a quarentena, não lembro o título agora, ela é muito extensa. Sim. Mas é uma reclamação de um vampiro sobre a pandemia e sobre a quarentena, pedindo para abrir os negócios. Então, foi uma sátira bem, bem óbvia, assim, digamos, pelo que a gente estava passando na época, né? Já o segundo foi um trabalho também que eu brinquei mais com o meu lado pessoal, que é o Lágrimas no 301, que é um conto sobre um exorcista juvenil que vai exorcizar um fantasma que morreu num apartamento e tá chorando pelos cantos, literalmente. E foram 2 trabalhos, assim, que foi bem legais, porque saiu um pouco da zona de conforto que eu tava na época. Sim. E o da Maçã do Amor, ambos da Faísca foram submissões, né? Eles tinham um período de submissão aberto e tudo mais, seleção. 500, 300, 600 pessoas enviando. E a Na Maçã do Amor também foi por submissão, e foi uma história completamente diferente de tudo que eu tinha escrito na minha vida. Que como eu disse, eu comecei muito na fantasia, né? Eu sempre gostei muito de fantasia. E eu escrevi, então, uma fantasia sombria BL, Boys Love, né? Não lembro qual era o tema da edição, exatamente. Foi na 7ª edição. Daí eu escrevi o Antes que Eles Nos Peguem, que é sobre 2 cavaleiros que ficam presos numa cabana cercados de demônios e eles acham que vão morrer, então eles decidem abrir o coração um pro outro. Uma história bem divertida de escrever, foi um trabalho bem legal de edição também do pessoal da revista. E esses lançamentos foram, assim, espaçados desde 2020 pra cá, né? Então, sempre consegui ter alguma coisa ali e tá tendo esse feedback profissional e dos leitores, então... Por isso eu acho que eu consigo hoje olhar para essas questões de crítica mais tranquilo. Consigo olhar um editor trabalhando no meu texto com mais tranquilidade também. Fico de boas. Essa maturidade como escritor é importante, não só da escrita, mas os processos editoriais também, né? Saber como lidar com o editor, né? Com o capista. Às vezes você está trabalhando com um profissional pela 2ª, 3ª, 4ª vez, então isso ajuda, né? Todo um processo. E esse romance que seria, né, o próximo que você está escrevendo, tá nos seus planos esse ano que vem? Como que tá? Como eu disse, eu não estava me sentindo muito satisfeito com a história, né? Eu tentei enviar ele para algumas coisas aí, só que eu sempre enviei muito com esse sentimento de não é isso que eu quero realmente contar, tomara que dê errado. E então é uma história que tá nos meus planos de lançar, mas mais no futuro, porque eu quero reescrever vários pontos dela. Então vou deixar um pouco mais para depois, porque ela tá mais... É uma história mais weird fiction, assim, uma coisa mais peculiar. Mas eu tenho planos para bem próximo já, que eu já tô trabalhando. E... Nova publicação esse ano? Isso. Ainda? Esse ano não, esse ano não. Mas esse ano já tá em setembro, né? Você acabou de lançar em julho, já estamos em setembro, ficaria realmente muito em cima, né? Não tem como. Outubro agora ainda tem mais eventos literários, tem coisas. Sim. Tem Halloween. É verdade. Pra você é uma data importante, né? Pelo que você escreve, né? Não, mas é que no momento, até final de outubro, além de evento que vai ter, tem a Odisseia de Literatura Fantástica aqui em Porto Alegre, que eu vou estar participando, que eu vou estar lá presenciando, né? Não vou estar ainda sendo convidado, um dia, quem sabe. Mas ainda é um momento de promoção, assim, do livro, ainda tô falando ainda sobre Devorado pelo Vazio e tal. Mas em breve eu também começo a falar do meu próximo projeto, porque é uma história que eu tô bem animado para trazer, pelo menos, se eu conseguir, se tudo der certo, no verão. Aqui no começo do próximo ano. Só que é uma história que já vai fugir bastante do que foi Devorado pelo Vazio, embora ainda esteja no terror. Sim. Que legal. O interessante é que tem muita coisa por vir, né? Tem eventos, né? Já tem outras publicações e também. Isso é bom, isso é legal. E, Gogum, pra gente encerrar aqui, bom,
as pessoas encontram o seu livro aonde? Você falou da Amazon, né? Ele tem versão só digital ou tá versão impressa também? Tá só na versão Só, digital. só digital por enquanto. Só na versão digital Legal. por enquanto E da na Amazon. assim, E para assinantes do Kindle Unlimited. ele tá Sim. gratuito, entre aspas, né? Ele tá disponível para os assinantes. Isso. Cara, legal. E as pessoas te encontram aonde? Rede social? Qual que é o canal mais fácil para acompanhar esse trabalho? No Twitter, no @gogum com 3 N's. E Sim, no igual tá aqui na Instagram. tela, né? O mesmo arroba que tá aqui na tela, E né? o Instagram é a mesma coisa, só que uma underline no final, porque tem algum usuário de 300 anos inativo que tá com o uso. Mas Aposto que é um essas duas perfil que redes. nem. Eu aposto que é um perfil que nem usa, né? Tá ali só pra roubar Exatamente. seu arroba, né? Exatamente. Mas são as duas redes que eu mais uso, que eu mais Sim, legal. atualizo. O Instagram, inclusive, vai ser um lugar onde eu vou começar. Que eu vou estar Quando lançar essa entrevista, eu já vou estar provavelmente falando mais do projeto novo, Que trazendo legal. alguns detalhezinhos num outro projeto que eu tô desenvolvendo. Ótimo. Perfeito. Bom, Gogum, obrigado pela conversa. Adorei conhecer mais sobre seus livros, sobre a sua história. Espero que você tenha gostado também. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela compreensão pra gente estar aqui gravando. E, cara, realmente só tenho a agradecer. É uma coisa que eu tô começando a me acostumar nessa jornada desde que eu Sim. lancei esse livro, é agradecer muito a todo mundo que tá me apoiando e me ajudando aí nessa Cara, caminhada. eu que agradeço. Conta comigo e um abraço pra você. Até mais. Um abraço.